O primeiro é o crédito privado, e aí a gente tem alguns fundos de crédito privado. Eu trouxe aqui o exemplo do Fundo Capitânia Premium. Ele é um fundo de investimento de crédito, né, crédito privado, ele é de renda fixa, tá? Então, a vantagem desse fundo, frente ao investimento direto aí em títulos do Tesouro, ou títulos de crédito privado, como CDB, as LCI, LCA, CRI, as CRAs, né, as CRAs, e as debêntures também, é ter uma flexibilidade maior, com a possibilidade de resgate até em 45 dias. Veja que ela já não tem tanta liquidez. Se você precisar resgatar esse capital, você vai precisar aguardar aí 45 dias no mínimo para ela liquidar na tua conta, tá? E os vencimentos, eles podem aí ser 6, 12, 24, 36 ou mais meses, tá? Então você tem que ficar muito atento também a esse prazo desses fundos de investimento. Além disso, né, um risco aí de crédito ele é bem menor, pois os investimentos ele é diversificado e aí em títulos de diversos emissores diferentes. E a gestora ela possui aí um bom histórico de performance na escolha dos bons ativos. Então, você tem que escolher quem é a gestora, quem é a administradora desse fundo de investimento, tentar verificar em que de fato ela está aplicando esse capital. Tá? Então, quando você aplica através de um fundo de investimento de crédito, o que ele faz? Por ele ser muito grande, o capital dele ser bem maior, né? Você é cotista de um fundo desse, que ele reúne vários outros cotistas, ele consegue ter acesso e diversificar também dentro do próprio fundo com a compra de vários outros títulos aí de crédito privado. Antes você sozinho como investidor, você pode fazer isso também, mas isso é muito mais custoso, você precisaria de muito mais capital, tá bom? Então, eu trouxe o exemplo aqui, o Fundo Capitânia Premium, uma coisa que você tem que estar sempre atento, é a taxa de administração. O Fundo Capitânia ele cobra 0,55%. A gente tem outros fundos aí que cobram na média 0,70%, 1%. Não pode passar mais do que isso, senão inviabiliza de fato os seus investimentos, tá? A aplicação inicial desse fundo é R$5.000, e aí você tem a aplicação adicional de mais 5 e dias de resgate 45. Tá? E é onde você pode encontrar na XP, na GAT, na Modal ou no próprio BTG Pactual. Tá? E aí a gente também vai ter os títulos indexados à inflação. Quais são esses títulos aí? A gente tem hoje o Tesouro IPCA. Esse título ele oferece atualmente uma alta taxa de juros real, além de proteger o patrimônio aí no caso do descontrole da inflação. Esse título ele está diretamente ligado à inflação, que é o IPCA. Então, se essa inflação ela disparar, esse título acompanha. Agora, se acontecer o contrário, como está acontecendo agora, a gente está tendo uma deflação, esse título ele tende a performar negativamente, tá? Então, fique atento. Mas se você sabe e mantém uma estratégia e quer estar coberto em relação a esse risco de eventualmente a taxa de juros do país, a taxa de inflação do país disparar, você tem um título que vai te cobrir em relação a isso. Então, quanto mais longo prazo, maior o risco. Então, as incertezas e com o potencial de retorno também superior. Mas não se assuste aí com os vencimentos longos. Você vai ver que o Tesouro IPCA ele tem 2035, 2045 e agora a gente tem um 2052, se não me engano. Então, a gente vai ter aí os títulos, você pode recomprar eles, né? Pelo Tesouro. O Tesouro Nacional ele recompra isso. Então, ele dá uma liquidez de um dia útil. Então, se você precisar se desfazer desse título, você tem liquidez desse tipo, você consegue vender ele no mercado. Porém, você tem que atentar que se você vender antes do fim do prazo do vencimento proposto, você sofre aí a variação do mercado, tá? Desse título. E no momento de vender, você pode estar pegando um momento aí de baixa do título e acabar perdendo dinheiro, aquele primeiro capital que você aplicou. Então, o que tem que a gente chama de taxação a mercado, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E até o vencimento, o preço dos prefixados e indexados à inflação, eles oscilam conforme a marcação a mercado, foi o que eu acabei de comentar. Até o vencimento, o preço aí desses títulos prefixados e indexados, eles oscilam conforme a marcação a mercado. Então, ele pode ter as variações em seus preços maiores e menores que a taxa contratada. Então, aquilo que eu expliquei há pouco, ficar atento em relação à taxação a mercado, que ela pode, o teu título que você comprou pode sofrer variação a mercado, tá bom?
Títulos pré-fixados, tesouro pré-fixado e os títulos de pagamento de juros semestrais, são outro tipo de títulos aí do Tesouro. Os títulos pré-fixados, eles possuem uma taxa de retorno pré-estabelecida no momento da compra. Então, quando você compra o título, você já sabe quanto que ele vai te rentabilizar. Tá? Os títulos pré-fixados, eles tendem a se valorizar no cenário de queda de juros, é o que está acontecendo agora. A gente está num momento de queda de juros, taxa Selic está caindo, a gente está num momento de deflação, e o que acontece? Os títulos pré-fixados, eles tendem a subir. Esse título, ele é de maior risco, pois ele não protege de um cenário aí de uma alta de inflação. Então, ele é exatamente contrário ao título pós-fixado PCA. Mas pode oferecer retornos grandes caso o momento que a gente está vivendo hoje, de deflação, caso o mercado venha a cair a parte da inflação. Então, eles tendem a se valorizar. Então, se você tiver esse controle, você pode até, inclusive, sair antes do vencimento. Tá? Títulos com pagamento de juros semestrais são os mais indicados para quem deseja aí utilizar os rendimentos como uma renda complementar. É a partir aí do momento da aplicação, pois eles vão te fazer pagamentos a cada 6 meses, diretamente na tua conta bancária, dos juros desse período, tá? Isso significa que o rendimento ele é recebido aí pelo investidor ao longo do período da aplicação.